Meu nome é João Edson Pereira Lima. Eu nasci na Fazenda das Flores, município de Ituverava, em 13 de agosto de 1966. Eu estou com 54 anos. Eu lembro muito pouquinho. Era uma casa pintada de cal, assim, né? Branco. E a janela é uma janela azul. Acho que é isso. E no fundo, assim, tinha um abacateiro. Pouco que eu lembro um pouco de lá. Era de cimento? Isso eu não lembro, não. Eu era muito pequeno. Eu saí de lá com 4 anos. Seu pai fazia. A fazenda era do seu pai? Não, era do meu avô, o pai da minha mãe. Ele... Antônio Cândido Pereira, meu avô. Ele morreu, eu tinha 2 anos, 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Meu avô morreu. 8 meses. E o que ele fazia lá? Ele plantava? Plantava café, uma roça de milho. Mas eu não... eu lembro pouca coisa, eu não... Eu lembro que os outros falam. O que eles falam? Ele falava que plantava isso, que tinha um gado lá, mas era meu tio que tomava conta. Meu tio Cirilo, irmão da minha mãe. Cada um tinha a sua função lá, isso é o que eu sei. Sei pouca coisa da... Nós viemos para a cidade, que meu avô morreu acho que em janeiro. Aí em outubro meu pai faleceu. Eu estava com 2 anos e 2 meses. Ele morreu no dia 17 de outubro de 68. E lá você lembra como é que era a cama da casa? Nós dormia tudo igual. Porque nós éramos em 4 irmãos, né? Minha mãe, nós 4. Nós dormia que nem manduvazinho. Isso é o que eu sei. Até depois quando nós mudou pra cidade ainda era desse jeito. Dormia tudo junto, depois que separou as camas. Um quarto só? Eu acho que era um quarto só. Era uma casinha pequenininha. Era uma casa que foi construída, né? Então eu lembro pouco de lá. Eu lembro que tinha uma égua branca, cega, por sinal. É o que eu lembro. Lembro da gente andar. Às vezes eram os primos que pegavam a gente tomar conta, porque como minha mãe ficou viúva com 4 filhos, né? Aí os primos e os irmãos dela ajudou no que pôde ajudar, né? Minha mãe lutou para criar os filhos, os 4, né? Eu lembro dela contar que ela pediu para Deus para ela poder ver o caçula, que ele estava com 2 meses, para ele terá 15 anos de idade, para ele poder se virar. Ela poder conseguir criar ele até os 15 anos de idade. E meu irmão hoje está com 52 anos, né? Um caçula. Graças a Deus. E a casa tinha banheiro? Eu lembro que nós fazia as necessidades, a gente fazia no terreiro mesmo. Era tudo menino, né? Pequenininho. Às vezes andava até pelado lá. Você lembra de comer alguma planta do mato? Na roça, não. Eu vim comer. Na roça era tudo muito difícil, né? Ainda mudou para a cidade, ficou mais difícil um pouco ainda. Por que vocês foram para a cidade? É porque lá começou a fazer o inventário do meu avô. Fazer o inventário, aí tinha que dividir. Eu tive um primo que comprou a parte dos tios.
Comprou a parte dos tios. Aí nós tivemos que sair, porque todo mundo tinha que vender, né? Vendeu as partes e nós viemos pra cidade. Não queria vir pra cidade, nós veio morar na casa lá no centro de Tuverava. Centro, a cidade inteira é centro, né? O senhor tinha quantos anos? Quando nós mudou pra cidade eu tinha uns 4, 5 anos. Minha mãe ainda ficou 2 anos lá ainda, me parece que... Porque ela tinha uma roça lá de... Isso que eles falam, né? Até meus primos contam. Ela tinha uma roça ainda de mandioca lá ainda, que ela fazia farinha. Pra ela acabar com tudo, né? Pra acabar assim, né? Pra recolher e fazer farinha, fazer polvilho, né? Vem cá. E é isso. O senhor não lembra muita coisa do seu pai? Meu pai pra mim é um estranho. Mostra a foto, eu tenho uma foto dele, mas... Pra mim é uma pessoa estranha, que eu não lembro nada dele. Não, eu era muito novinho. Tinha vontade de ter conhecido ele assim, melhor, pra me poder falar, né, como é que ele era. Assim. Alguma história que você ouviu dele, você lembra? Eu lembro deles contado uma vez que ele foi plantar, acho que foi amendoim. Acho que foi plantar amendoim. Tem uma outra também que eles falam que ele foi plantar milho junto com os primos meus. Como é que era essas histórias? Não, ele plantou amendoim lá e chegou não. Aí tem uma boa assim, né? Ele viu falar que podia vender abacate, né? E lá tinha um pé de abacate. Ele pegou e coeu. Encheu a carroça de abacate e foi vender na cidade. Isso é o que eles contam, né? Chegou lá, ninguém queria. Ele voltou com os abacates tudo de volta pra roça. Ai, ai, ai. As coisas eram difíceis, né? Diz que era uma labuta, né? Pra você fazer, pra você comeu de ontem, você tinha que trabalhar no dia seguinte, praticamente. O negócio não é trabalhar o dia anterior pra fazer, não. Você tinha que trabalhar até o dia seguinte pra você conseguir comer o de ontem, né? Eu lembro de contar a história que um primo meu, um dos primos meus mais velhos, ele foi lá pra casa da minha mãe, lá do meu pai. Aí disse que ela foi fazer o almoço. Eles eram casados de novo, parece. Eles contam essa história. Aí disse que ele convidou esse meu primo para almoçar. Aí meu primo foi. Aí no que chegou lá só tinha um ovo. Era arroz. Aí minha mãe ficou sem comer e partiu o ovo no meio e deu para os dois comer. Essa é a história que eu lembro. Eles contam. Meu pai, ele gostava das pessoas, né? Tratava bem as pessoas. Tinha muito amigo. Diz que ele foi uma pessoa muito querida. Ele tinha deixado uma dívida, que eu lembro é isso daí, né? Ele tinha deixado uma dívida, né? Lá em Jericoara, lá com o Orfeu. Eu não cheguei a conhecer esse Orfeu, não. Conheci os filhos dele. As filhas. Conheci aqui na Franca. Ele deixou uma dívida lá, que meu pai disse que ele gostava de comprar as coisas e pagar depois, né? Pagar com a colheita. Ele deixou essa dívida, minha mãe que foi pagar pra honrar o compromisso, né? Honrar o bigode, né? O fio de bigode que eles falam. Aí depois que ela quitou, que o Orfeu dividiu pra ela lá, falou, não, você vai pagar com o que você puder. Aí disse que no último pagamento ele falou pra ela, a senhora honrou, tem muito homem aí que não honra o compromisso. A senhora honrou. E pagou a dívida tudo. E é isso. Eu fui ter um calçado chamado Quixute. Naquela época era famoso. Era bom pra calçar, mas ele dava um chulé que era uma maravilha. E a roupa? Roupa? Como é que eram as suas roupas? Era a roupa minha mãe que fazia. Minha mãe fazia um shortinho, uma camisa.
Ela era que fazia, ela pegava às vezes uns retalhos que sobravam, que ela era costureira, né? Ela mudou pra cidade e foi ser costureira. E, e aí ela com a sobra das costuras, nos retalhos, ela fazia a roupa pra gente. Roupa bem feita, pra você ver. As coisas boas, minha mãe fazia muita roupa boa. Olha lá em Tuverava, a gente até tem uma parte disso daí que quando eu fui meu primeiro ano para estudar, porque lá não tinha creche não, começava no primeiro ano, né? Você tinha 6 anos, já entrava, matriculava na escola. Aí eu falei pra minha mãe assim, ô mãe, isso eu lembro, eu não quero ir pra escola não. Ela falou, mas por que, meu filho? Por que você não quer ir pra escola? Eu falei pra ela assim, eu não sei escrever, o que eu vou fazer na escola? Aí ela falou, não, mas é pra você aprender, você tá indo pra escola pra você aprender. Eu falei, não, mas eu não sei fazer nada. Aí ela falou, não, você vai lá que você vai aprender a escrever. É o que eu lembro de contar essa história. Até assim, meu nome, interessante que tem uma história que quando eu nasci, meu pai chegou em casa e falou assim, ó, eu vou registrar o menino. Aí ele falou pra ela assim, ó, eu vou deixar você escolher o nome. Tem 3 bilhetinhos aqui. Você escolhe um aqui. O nome que sair vai ser esse que nós vamos registrar. Aí minha mãe escolheu, abriu lá e estava escrito João Edson. Ela falou, não quero esse não, vou escolher outro. Eu falei, não, você escolheu esse, é esse que vai ser. Vai ser João Edson. Foi e registrou. Aí foi registrou, depois de uns dias, disse que ele foi lá e falou, aqui, ó, os 2 outros papelzinhos para você. Todos os 3 estavam escrito João Edson. Mas é até engraçado isso, né? Depois eu fui aprender a escrever meu nome, não foi na escola que eu aprendi meu nome, não. Eu aprendi com um primo da minha mãe, que era casado com a irmã dela. Na realidade, meu tio, né? Ele chamava Joaquim Garcia Pereira, lá de Pedregulho. Ele morava em Franca e eu vim passear. E ele falou assim, você sabe escrever seu nome, João? Eu falei, não sei não. Aí minha tia estava sentada assim, eu lembro que a minha tia sentada assim. E ele falou, eu vou ensinar você. Minha tia estava sentada, era de manhã, ela estava com um ovo assim em cima da xícara, assim, ele quebrava o ovo e cozinhava um pouquinho, põe um pouquinho de sal e tomava aquele ovo meio cozido, né? Eu lembro disso daí que ela tomava isso de manhã, minha tia. Nós chamava ela de Colita, mas o nome dela era Cléria. Irmã da minha mãe, mas irmã mais velha. Aí meu tio catou uma folha de pão, naquela época eles enrolavam o pão, aqueles pãozão grandão assim, enrolava num papel que aproveitava de jornal, né? De vez em quando a gente vinha umas letras naquele papel. Então, mas isso aqui era um papel reciclado, eu acho, não sei. Era coisa de jornal porque a gente imaginava com as letras que estavam escritas lá. Aí ele catou aquele papel e escreveu lá em cima, lá assim, João Edson. Aí ele falou assim, agora você vai escrever até aqui embaixo, copiar. Você vai copiar até aqui embaixo. E eu aprendi a escrever meu nome. Essa é uma das coisas que eu lembro quando eu era pequeno. Isso eu tinha 5 para 6 anos. Antes de eu entrar para a escola. Qual que foi seu primeiro emprego na cidade? Eu fui tomar conta de um menino, fui ser pajem. De perto de onde que eu morava mesmo, lá em Tuverava. Um menino me batia. Eu ia tomar conta dele. A mulher me contratou.
Ah, você podia ficar com ele. Nisso eu já tinha uns 8 anos, mais ou menos. Aí eu ficava com ele de manhã e de tarde. E de tarde eu ia para a escola. Mas foi pouco também, eu trabalhei um pouquinho. Depois eu quis trabalhar de engraxate. Lá na Praça do Verão, arrumei um caixote. Era uma caixinha de madeira. Pedi pra minha mãe me deu umas latinhas de engraxar. E eu fui para trabalhar de engraxate na praça lá de Tuverava. Mas eu ia para lá, perguntava para um, perguntava para outro, o povo. Eles andavam mais de botina, depois não engraxava sapato não. Lá encontrava uns colegas de escola. Eu lembro de um. Não lembro o nome dele não. Tinha o Neca. O Neca era um rapaz. Um negro. Mas muito. Nossa. Você imagina uma pessoa boa. O Neca. Né? Ele morava 2 quarteirão para baixo da onde nós morava lá. Nós morava perto da igreja matriz lá de Tuverava. Aí nós encontrava lá na praça lá, falava, vamos pra cachoeira? Nós ia tudo nadar na cachoeira. Largava o serviço e ia nadar. Aí voltar, para voltar aquela roupa molhada tinha que esperar secar, né? Não podia chegar em casa com a calça molhada, com o short. Na época era shortinho, né? Era um shortinho de tergal, aí tinha que esperar ele secar. Você não podia chegar com molhado em casa, senão a mãe batia, né? Aí tá, em vez de estar trabalhando, tá fazendo arte. Não, aí depois nós viemos para Franca. Que a minha avó morreu. Quando nós mudamos para Ituverava, minha mãe foi cuidar da minha avó. Ela foi morar com nós lá na casa que era do meu avô, mas que os irmãos dela vendeu as partes para ela. Né? Se eu não me engano, né, eu escutei uma vez ela falando que um tio, um cunhado dela, um tio nosso, né, chamava Gerson, casado com a tia Luzia, inclusive que é a que ainda está viva junto com ela, né, a minha tia acho que ela está com 93 anos, eu acho, a irmã dela, mora lá em Goiás. O tio Gerson falou, não, a parte da Virgínia vai dar para ela, e foi ele um dos que deu a parte dele para minha mãe. Aí namoramos lá. Em Ituverava, em 72 a minha avó morreu. Aí nós ficamos mais 4 anos lá. Eu com 10 anos, nós viemos, 10 anos? Acho que é 11 anos. Nós viemos para Franca, em 77 nós viemos. Né? Meu irmão e a minha irmã, os mais velhos já tinham vindo. Eles tinham vindo, a minha irmã veio morar na casa da minha tia nega. E o Celso veio morar na casa do tio Joaquim. 2 irmãos da minha mãe. Aí minha mãe veio. Nós viemos com ela na mudança, né? Naquela época era sofrida. Ela ajustou um caminhão. Não sei se foi a Doroteia que arrumou uma casa pra gente morar. Nós moramos ali na estação. Nós chegamos lá na Vila Formosa. Era tudo terra. Terreirão. Assim. Antigamente chamava Vila Catoco, não chamava Vila Formosa. Aí nós fomos mudar lá pra essa casa lá. Nós mudamos pra uma casa de um Soalípio. Aí nós já chegou e já começou a querer trabalhar já. Ela foi eu e meu irmão mais novo, caçula. Nós fomos para Guarda-Mirim. Lá eu aprendi muita coisa, Guarda-Mirim foi muito bom o emprego.
Na Guarda-Mirim eu fui trabalhar no hospital regional. Lá eu fiquei até inteirar 14 anos. Inteirei 14 anos. Eu já estava... Naquela época eu não precisava de curso técnico para mexer com raio-x. Eu comecei de auxiliar raio-x. Até eu tenho na carteira. Trabalhei de auxiliar de raio-x. Foi o meu primeiro emprego com Guarda-Mirim, depois fui ser auxiliar de raio-x. Aí veio uma lei lá na época, em 81, final de 81. Aí eles teve que dispensar. Foi um patrão, eu tive o doutor Irã, um patrão bom, ele chegou em mim e falou, ó, eu não queria não, eu vou ter que dispensar você, mas a lei aí é bruta, não pode menor trabalhar no hospital. Aí dispensou eu. Eu fiquei muito agradecido com ele, que ele pagou tudo, como é que fala, minhas verbas honorárias, me deu dinheiro direitinho. O homem era bom, mano. Aí, até nessa época, teve um deslizamento lá no fundo da casa da minha irmã, que choveu muito, lá no Leporace. Aí o terreno do vizinho veio para cima da casa dela. Aí eu lembro que eu tinha dinheiro que eu tinha recebido de fundo de garantia, tudo. Peguei e passei tudo para ela. Pra ela arrumar a casa dela. E começar, aí eu arrumei emprego lá no cartório, comecei a trabalhar no cartório. O que você fazia? Lá eu atendia as pessoas, trabalhava no balcão primeiro, depois aí quando estava com uns 2 anos de coisa me chamaram. Aí eu já estava com 17 anos para 18, me chamaram para fazer um teste para escrevente naquela época. E eu fui ser escrevente. Lavar a escritura. E a história da moto? Ah, então quando eu inteirei idade, o dono do cartório chamava José Alcântara Vilhena, chamava Juca Vilhena. Muito boa pessoa, um patrão de primeiro. Cheguei para ele, eu lembro que a gente chegava para ele, conversar com ele, falava, seu Juca, será que tem jeito de o senhor dar uma melhoradinha no salário e tal? Ele falou, não, mês que vem você vai receber o seu envelope. Ele pagava com envelope, era muito legal, ele dava um envelopinho para a gente não ver o que o outro estava ganhando. E dava o envelope e vinha com aumento. Aí eu pedi para ele, falei, seu Juca, o senhor podia me adiantar um dinheiro? Que eu estou com a intenção de comprar um veículo. Você já estava com 18 anos já. Estou com vontade de comprar um veículo. Aí ele falou assim, vê lá o que você vai arrumar. Eu falei, não, ele me arrumou o dinheiro. Aí eu fui e comprei uma Yamaha 75 cilindradas, uma motinha pequenininha assim. É até engraçado, eu era corpulento, eu era gordo. E eu fui entrar com essa moto, eu entrei com ela dentro para guardar ela, eu entrei dentro do cartório com a moto. Assustou todo mundo. Na época se fazia procuração para aposentado, INSS, né? Então, as casas sentadas assim no corredor, assim, esperando ser chamado, e tinha os bancos. E o piso lá era um piso de borracha, daquelas borrachas pretas, não sei como é que é o nome daquilo lá. E eu entrei com a moto, mas entrei com ela do lado, assim, acelerando. No que eu acelerei a moto foi, e ela foi deslizando, assim, naquela coisa, assim, foi parar lá debaixo da mesa do homem. As velhinhas que estavam lá esperando para fazer procuração, ela subiu em cima com agilidade, só subiu em cima dos bancos. Em cima aí subiu em cima do banco, assim, cara, que desespero.
O Jucoiú assim, falou, vem cá, deixa a moto aí, vem cá. Ele chamou eu onde tomava café. Aí ele me tratava eu como senhor. Ele me chamava, apesar de ele ser mais velho do que eu, né? Bem mais velho, devia ter uns 50 anos a mais que eu. Naquela época. Ele chamou eu assim, falou, vem cá, seu João. Aí nós fomos lá. Ele falou assim, ó, eu vou falar 2 palavras para você. Vende agora. E foi embora. Foi lá para a mesa dele lá, porque a moto foi para lá debaixo da mesa dele. Que a borracha levou assim, foi para lá debaixo da mesa dele. É isso que eu lembro, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha 18 para 19. E quando você conheceu a sua esposa? Eu conheci ela em 1986. Eu gostava de ir em baile. Gostava de ir em baile. Não. Gostava de ir na porta lá. O baile era famoso, né? O baile da EC. E conheci ela lá. Naquele dia eu não queria entrar de jeito nenhum, mas os que eram amigo meu lá, falaram, não, vamos entrar. Eu comprei o ingresso para eles, naquela época era difícil comprar ingresso, que essa EC só vendia para sócios os ingressos de entrada. E deu no que deu, que eu entrei. Ela tava lá, tava no vestido vermelho, uma loira assim, com cabelão assim, com decote nas costas. E eu tinha bebido uma cerveja, umas caipirinhas. Naquela época eu bebi. Aí ela desceu a escada assim, eu falei, então eu fui conversar com ela. E ela não quis conversar comigo, porque achou que eu estava tonto, como de fato eu estava um pouquinho. Mas depois eu insisti, e acabamos ficando no baile junto e dali a gente foi namorando, Como é que ficou era o noivo. namoro? Namoro? Ah, foi uma coisa assim, normal de coisa, né? Ela morava com as irmãs e o irmão. A gente lá. Era tudo muito difícil também, né? Porque eu tinha ficado. Eu tinha falado pra ela que eu tinha moto, né? Falei pra ela no baile que eu tinha uma moto e tal. Nós fomos de táxi embora, eu levei ela de táxi pra casa dela. Até falei pro Nelson. Nelson era o motorista de táxi. Era um conhecido meu. Ele tinha um Fiat 147. Era o táxi dele. Aí eu falei, Nelson, você anotou o endereço? Que eu vou ter que voltar aqui amanhã, eu não sei não. Ele falou, não, tá na cabeça. Aí no outro dia eu voltei lá. Mas eu fiquei conhecendo os irmãos dela. Daí a gente começou a namorar, a gente sair. Ela pensava que eu era mais velho que ela, né? Eu tinha. Quando a gente tava dançando no baile, ela perguntou quantos anos eu tinha. Eu falei, quanto você acha? Eu já tinha barba, né? Ela falou, uns 30. Eu falei, mais ou menos. Mas eu tinha só 20 anos. E ela tinha 26. Aí, um dia, né? A gente já tava com um mês de namoro. E ela falava, nessas conversas, ela vivia falando assim que ela não queria namorar com pessoa mais nova, que era ruim, né? Que é o jovem, ele quer só aprontar, que eu não sei o quê. Aí nós fomos num restaurante lá no centro, chamava Stroga. Era de um cabeleireiro lá. Ele tinha um salão de cabeleireiro e tinha um restaurante.
Aí eu falei para ela que eu ia no banheiro, deixei minha carteira em cima da mesa. Aí eu vou lá e já volto. Fica olhando minha carteira aí. Aí eu falei, ela vai ver que eu... Naquela época a gente não tinha cabeça, né? Eu falei assim, eu vou deixar a carteira aqui que... Aí ela vai olhar a carteira, vai ver com a minha idade. Eu não tava com ideia de falar para ela quantos anos eu tinha. Ela vai ver minha idade, eu... Ou ela fica ou ela vai embora. A hora que eu voltei do banheiro, demorei uma meia hora. Aí eu voltei. Ela tava lá sentada ainda. Aí eu falei assim, certo, ela não olhou a carteira, ou se ela olhou, ela vai me dar uma coisa, uma bordoada. Mas não é que ela olhou mesmo, ela olhou e falou assim que você não tem idade mesmo, né? Mas você mentiu pra mim. Foi, não menti não. Você perguntou quantos anos eu tinha, eu perguntei pra você quanto você achava. Você falou que era uns 30, eu falei que era mais ou menos. Mas era só uns 20. Aí depois ela foi, continuou namorando, em outubro nós... Isso foi em setembro de 86. Quando foi em outubro a gente foi para conhecer os pais dela. Aí nós fomos de ônibus. E lá... E lá na fazenda, para chegar lá tinha que ir de leiteiro, né? No caminhão do leiteiro. Aí nós fomos. Chegamos lá, só tinha umas 2, 3 pessoas, minha sogra, meu sogro, né? Aí meu sogro falou assim, vem cá. Eu vou te mostrar o que eu faço. Eu falei para ele assim, eu vou casar com a sua filha. Aí cheguei e já falei, né? Aí ele falou assim, vem cá, eu vou te mostrar o que eu faço com o genro que sai da linha pela primeira vez. Ó, eu falei, vixe. Aí eu desci assim, a gente descia a casa, era uma casa antiga. Era uma casa de adobe. Com esse tijolo de adobe, né? Aí nós desceu assim. Ele tava lá beirando uns pés de jabuticabeira. Ele tava lá ajoelhado assim, em cima de uns leitãozinhos assim. E ele tava capando o leitãozinho. Ele falou assim, é isso que eu faço com o genro que sai da linha pela primeira vez. Capou o leitão, sortou o leitãozinho, saiu esfregando a bundinha no chão assim. Colher, colher, colher. Ixi, eu fiquei assustado. Minha mulher pegou, chamou eu pra dentro, falou, deixa esse... Meu pai fala besteira demais, vem pra cá e tal. Aí eu lembro que nesse dia, minha sogra tava com a panela assim, cheia, assim, fazendo aquele mundo de arroz. Eu olhei assim, só vi 4 pessoas. Falei, mas fazer comida para tanto de comida para quanta gente? Não tem ninguém aqui? Não tem ninguém aqui? E ela fazendo aquela comida lá, eu peguei, sentei na cozinha e fiquei esperando. A hora que deu a hora do almoço, não precisa nem tocar o sino. Deu a hora do almoço, apareceu gente quanto é lado, da janela, do coisa assim, que encheu aquela cozinha. Falei, opa, catei um prato, falei, deixa eu ir, porque senão não vai sobrar pra mim não. Aquele mundo de gente. Eram os irmãos dela. É o que eu lembro. Ah, e depois, não, mas eu contar só do porquinho. Aí eu não voltei lá, fiquei uns 2 meses sem ir, né? Aí eu fui. 2 meses, é? Eu já tava com a motinha, tinha comprado uma motinha já de novo. Que eu tinha falado para que eu tinha moto, eu não tinha nada. Acabei comprando, vim de um terreno e comprei. Comprei uma ML. E nós foi pra roça lá, no feriado, pro feriado de 8 de dezembro. Da Imaculada Conceição. Aí nós fomos pra lá.
Meu sogro falou assim, vem cá que eu vou te mostrar o que eu faço com o genro que sai fora da linha pela segunda vez. Tava matando um leitãozinho. Falei, vá, pô. Eu ficar no meio desse povo ou nada, eu quis vir embora. E foi nesse dia, no dia 8 de dezembro, que eu sofri um acidente de moto na Avenida Brasil. Quase morri, fiquei uns dias em coma, desacordado. Como que foi? Eu desci na Avenida Brasil lá, era uma avenida, né? Larga e tal. Um rapazinho num Chevette invadiu a avenida e eu bati nele. Bati no meio dele, fiquei atravessado lá de lado do passageiro. Tem o motorista do lado de lá do passageiro. Quebrei o vidro com o peito, enchi o peito de caco de vidro. E a moto travou o carro por baixo. Aí recuperei, tô aí. Mas o senhor contou do terreno que o senhor trocou na moto, Uhum. mas eu lembro de o senhor contar o negócio de quando o senhor comprou os terrenos, Ah, para pagar. não, mas isso daí é uma história bem antiga, né? Da época ainda da Guarda Mirim. Eu comecei a Guarda Mirim e tal. Aí saiu o aeroporto. Tinha o aeroporto 2 e o 3. Aí tinha o aeroporto 1, tinha o aeroporto 2 e o 3. Eu comprei um terreno no 2, de sociedade com meu irmão. E comprei 3 terrenos no aeroporto 3, na mesma quadra. Né? E aí veio aquela inflação braba, né? Tava braba. E desvalorizou o dinheiro, né? Aí as parcelas que você pagava no carnê, chamava deflação que teve, né? Deflação. Você ia no banco só para autenticar o carnê. Tanto prejuízo que o loteamento teve, né? Naquela época. Que desvalorizou muito. Então você ia lá, você autenticava só a folha da parcela. Você comprava o loteamento lá, o terreno lá, num carnezinho. Igualzinho que esse carnê não era um carnê grosso, assim. Você comprava em 5 anos para pagar e tal. E já no segundo, no terceiro ano, começou a dar deflação. O que era 100 passou a ser 50, 20, 10. Já não tão desvalorizado estava a moeda. Aí no terceiro ano já você só ia só para autenticar que era coisa de centavo. Você só chegava lá, autenticava o carnezinho. E um dos terrenos eu usei para comprar essa moto. Depois os outros 2 eu usei para comprar os móveis para me casar. Aí o terreno do aeroporto 2 eu comprei a parte do meu irmão e dei de sinal no meio terreno lá no Jardim São Luís. Quando minha mulher já estava grávida de 8 meses já, da minha filha. É isso. Mas foi tudo. Naquela época, parece assim, era difícil, mas era melhor do que hoje. A de assombração que eu saiba, eles falavam que tinha mula sem cabeça, mas eu nunca vi, né? Isso daí era mais pra passar medo na gente, que a gente era menino, né? Isso é que o tempo do arco da véia. Meus tios contavam que uma vez, minha mãe também contou isso, que uma vez o meu avô estava voltando da casa da mãe dele, a mãe dele morava na Fazenda Paraíso. E ele estava voltando da Fazenda Paraíso, mas isso é o que eles contavam, né? E já era de noite. Diz que
o Saci Pererê sentou em cima da garupa dele e veio tocando o cavalo. Isso é o que eles contavam, mas isso é história. O que eu lembro de medo, assim, que a gente tinha pavor, medo, foi em 1979, por aí. Que começou com a história do Ramiro, bandido da cartucheira. E todo mundo tinha medo de sair de casa. Uma hora falava que o Ramiro estava num lugar e outra hora ele estava no outro. Diz que ele tinha parte com o encardido. Mas é história também, que assim, que eu ouvi de contar a história que a polícia mineira uma vez fechou ele em volta de uma mata e falou que mundo de polícia, eles falando naquele megafone deles, que as polícias tudo com um capacete assim de parecer pinico, né, na cabeça, um capacete verde. Aí que eles gritavam para ele assim: ô Ramiro, sai daí! Sai da mata, que nós está tudo em volta de você. Aí que falou o sargento, o tenente falou pro sargento: vai lá e toca ele para fora. O sargento falou assim: vou falar pro cabo. Mandou o cabo lá, o cabo falou: vou mandar o soldado. O soldado entra lá na mata lá e põe ele para fora. Aí foi eu, vou nada. Aí disse que fez um barulho lá, disse que o mundo descarregou bala na mata lá, mas ninguém entrou lá para ver corpo, não tinha nada, tudo morrendo de medo. Naquela época todo mundo tinha medo, né? Na cidade, dava certa hora da noite assim, ninguém saía, tinha medo. O bandido da cartucheira, Ramiro, bandido da cartucheira, mas o que não ouvia falar, porque que é divisa com Minas Gerais, né? Mas... E ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo? Mesmo tempo, eles falavam isso daí. Eu matava um ali assim, uns 100 quilômetros de distância, matava outro aqui. Eles falavam que era o Ramiro, mas não é nada. O povo aproveitava para contar a história, né? Às vezes matava mesmo, mas não era ele, né? Aproveitava para pôr culpa nele. Essa é a coisa, mas todo mundo tinha medo. Meu sogro mesmo falava que na época, quando deu isso daí, ele colocava um bambu assim, escorado da porta na janela. Aquele bambuzão grosso assim, encostado aqui na porta e na janela lá, assim, para proteger, para não entrar. Mas é tudo medo, todo mundo tinha medo, né? Porque falava que ele era bandido, que eu não sei o quê. Aí eu lembro que eu chamei o rapaz para fazer uma outra cisterna. Aí eu falei para ele assim: vai fazer cisterna pra mim. Aí o cara catou a varinha e começou a caçar o lugar pra cavar. Eu falei: não, eu quero que você faça a cisterna e ali, ó. Ele falou: não, mas ali não vai dar água. Eu falei: eu quero que você faz ali, ué. Aí ele falou: olha, você vai arrepender. Eu falei: não, rapaz, se tem água, vai ter água ali, ué. Se vai ter água aqui, eu vou ter água ali. Coisa de uns 5 metros de distância. Ele falou: tá bom. Aí começou a cavar, cavar, cavar. E pedindo tubo. Manda vir os tubos, manda vir tubo. Eu sei que colocou, acho que uns 30 tubos, mais ou menos. Que ela deu 17 metros de fundura. Um fundo, tem. Você olhava lá assim, parecia um copinho. Uma aguinha fraquinha. Aí falou: pois é, ali deu 17 metros. Aqui com 5 metros tinha água. Falei: agora já foi. Mas você tem mais com as pessoas que entendem, né? Na época o cara com uma varetinha assim. Era uma vareta de... não sei se é de jabuticaba, se é de goiaba. Ele falava que onde que ele indicava tinha água, mas eu... teimoso, que dói, né? Você quer fazer as coisas, achar, falar que é mais bonito, falava: vou fazer ali, ó. Tinha algum sonho quando era criança? Tinha. De conseguir comprar a fazenda do meu avô. Por quê? É porque era o sonho que eu tinha. Eu conversava com meus primos e todos eles tinham o mesmo sonho. Era ganhar na Mega Sena. Na época não era Mega Sena, era
Na loteria falava. Falava loteria. Ganhar na loteria, que era aquele negócio de 13 pontos, jogar no coisa. Acertar os 13 pontos da lotérica, né? Então o sonho dos primos tudo era comprar a fazenda. Falava, quem que ia comprar primeiro? Quem que ia comprar de volta a fazenda do vovô? Mas era um sonho assim. A gente imaginava comprar e todo mundo morar lá de novo. Isso é coisa de rapazinho, né? De 13, 14 anos. Então era o sonho de todo neto comprar a fazenda de volta. O que era tão bom lá? Não é que era tão bom, é uma coisa que era da herança da família, né? Era o sonho de todo. Acho que era o sonho dos Pereira, né? Que lá ainda ficou parente lá, assim, né? Vizinho lá, é primo já bem mais distante, né? Que era filho do irmão do meu avô, depois ficou neto, hoje é neto. Meu avô ele foi uma pessoa muito boa, todos eles contam, né? Porque, assim, as pessoas que conheceu ele, que falava, né, do meu avô, falava que ele era uma pessoa muito boa. E aí, como de fato era mesmo, né? Querido. E o seu sonho hoje? Ah, deu ver meus netos também, né? Meus netos crescer. Porque ver meus filhos crescer, eu vi. E era bom. Eu fui um pai muito rígido, né? Foi muito certinho, não, mas foi rígido. Os filhos é aquele negócio, eles não tinham medo, mas tinham temor, né? Eu lembro que eu mandava eles encostar, põe a mão na parede. Esse cara, vou dar uma geral não sei, e batia, que era aquela coisa violenta. Era um pai bravo. Quebrava uma coisa, não falava assim, não, depois compra outro. Não, eu pegava, eu queria descontar porque quebrou. Chamar atenção. Eu lembro que eu era pequeno, eu ganhei um presente da minha avó, a mãe do meu pai. Ela deu um carrinho de boi. Minha mãe era rígida. E meu irmão caçula quis pegar o carrinho de boi para ele. Eu não deixei. Eu fui lá para ver se minha mãe tinha razão, né? Da coisa, razão para o meu lado, né? Ela me defender do meu irmão. Ela me deu uma liçãozinha boa. Minha mãe chamava atenção, mas assim, daí para adiante você não. Essa história. Ela foi uma mãe. Ela foi uma pai. Não sei como é. É pai com mãe, né? Que ela que tinha que educar, que tinha que pôr a comida dentro de casa. Não casou. Não arrumou homem para levar para dentro de casa. Os únicos homens que teve na minha casa, assim, foi que morou um tempo, foi meu avô, porque ele não tinha onde morar. O pai do meu pai. E um primo meu, que a gente apelidava ele de tio, mas ele era primo. A gente chamava ele de Titonim. E assim, de arrependimento de ter tratado os filhos assim, eu tenho hora que eu arrependo. Eu podia ter curtido melhor meus filhos.
Hoje eu tento curtir os 3 netos. Os 3 netos. É isso. Todo dia quando eu vou rezar de manhã eu rezo. Para todo mundo. Eu rezo todo dia. Eu rezo junto com a minha mulher. A gente reza e no final eu faço as preces, eu peço pela minha saúde, pela minha doença. Peço pela minha casa. Pelos meus filhos, meu genro, minha nora e meus netos. Porque eu sei lá, a gente sair dessa vida, mas deixar o outro sofrer é pior, né? Eu tenho medo de... Você não sabe onde você vai. Hoje eu vou só em médico, né? Eu vou só em médico. Ah, não pode ficar muito tempo sentado.